Olá a todos! Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial para a sua saúde: os 7 sinais silenciosos de doença renal. Pode ser que o seu médico já lhe tenha diagnosticado com doença renal de grau 1 ou grau 2 e talvez essa notícia o tenha deixado apreensivo. O medo de precisar de diálise, de inchaço, de incontinência urinária ou de passar longos períodos internado sem poder fazer as suas atividades diárias é real. Eu compreendo perfeitamente essa sensação. Ao longo de 35 anos a trabalhar com pacientes renais, observei muitas pessoas a preocuparem-se excessivamente, quando na verdade não havia necessidade para tanto. Por outro lado, vi pessoas que acreditavam estar bem, vivendo a sua vida normalmente, enquanto os seus rins se deterioravam silenciosamente, dia após dia, sem que elas desconfiassem. Então, qual é o limite entre a tranquilidade e o perigo iminente? A resposta reside nos 7 sinais que vou partilhar consigo. Se ainda não experimentou nenhum destes sinais, posso assegurar-lhe que a sua função renal ainda está em níveis seguros. Não precisa de se preocupar com diálise, perda de peso inexplicável ou insônias devido à micção noturna frequente. Basta continuar a monitorizar a sua saúde e manter uma alimentação adequada. Este vídeo irá ajudá-lo a identificar exatamente quais sinais merecem a sua atenção e quais podem ser ignorados. Não abordarei o tema de forma técnica e maçadora, mas sim através de histórias e imagens fáceis de entender, memorizar e, acima de tudo, que se conectam com a sua vida diária em Portugal. Além disso, no meu canal, partilho conhecimentos de saúde fiáveis, especialmente para pessoas de meia idade e idosos. Com mais de 20 voltídeos aprofundados sobre doenças renais, o canal oferece informações de fácil compreensão e aplicação, desde a identificação dos sintomas, regime alimentar, hábitos de vida, até dicas populares combinadas com a medicina moderna. O nosso objetivo é ajudá-lo a controlar a doença renal e viver com saúde todos os dias, sem depender excessivamente de medicamentos. Antes de começarmos, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos que me seguem e apoiam o canal. Se achar o conteúdo deste vídeo útil, por favor, clique em gostei para que este conhecimento possa alcançar mais pessoas. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos sobre como viver, comer e controlar a doença renal de forma científica e acessível. Convido-o a conhecer o primeiro sinal, que parece inofensivo e comum a muitas pessoas, mas que é o alarme vermelho mais precoce da doença renal em estágio inicial e que muitas pessoas negligenciam. Sinal 1. Inchaço ligeiro pela manhã, parece inofensivo, mas é um alarme. Muitas vezes, ao acordar, já notou os olhos um pouco inchados ou os pés com uma sensação de peso e depois de algumas horas a movimentar-se, o inchaço desaparece? Se sim, poderá ter atribuído isso ao consumo excessivo de sal, à idade ou simplesmente a uma posição inadequada durante o sono. Pode parecer normal, mas este é o primeiro sinal de que os seus rins estão a enfraquecer e já não filtram a água e o sal tão eficazmente como antes. Lembro-me de ter examinado um senhor de 62 anos, aqui em Lisboa, que me dizia: "Estou ótimo, doutor. Acordo todos os dias às 5 da manhã e caminho 1 quilômetro. Os meus olhos ficam um pouco inchados. Mas quem não fica com a idade?" Contudo, quando fiz os exames de função renal, os valores dele estavam em apenas 45, indicando que já se encontrava no estágio 3 de doença renal crônica. Ele não tinha ideia, pois os sintomas eram muito subtis. Normalmente, durante o sono, os rins filtram silenciosamente o excesso de água e eliminam-no através da urina, mas se a função de filtragem diminui, o sal e o excesso de água retém-se nos tecidos moles, causando o inchaço das pálpebras, mãos e pés. Isso é especialmente notável pela manhã, logo depois de se levantar, antes que a gravidade tenha tido tempo de puxar o líquido para as pernas, tornando o inchaço nos olhos e rosto mais evidente. Uma característica distintiva do inchaço renal é que ele difere do inchaço causado por problemas cardíacos ou hepáticos. O inchaço renal geralmente aparece de forma muito subtil, é mole, deixa uma pequena marca ao pressionar e ocorre de manhã cedo. Se notar os olhos inchados e os pés pesados todas as manhãs, mas isso desaparecer ao meio-dia ou à tarde, deve fazer um exame para verificar a creatinina e a proteína na urina. Estes são sinais típicos da doença renal em estágio inicial. Ainda não há dor, cansaço ou qualquer outra anormalidade além do inchaço. Pelo contrário, se todas as manhãs acorda com os olhos normais, sem inchaço nas mãos ou nos pés, e o rosto sem inchaço, parabéns!
A função de filtragem dos seus rins ainda está a funcionar de forma estável e não foi significativamente afetada. Contudo, o inchaço é apenas uma manifestação externa. Há outra manifestação que não pode ver a olho nu, mas que pode sentir durante a noite, enquanto dorme: a necessidade de urinar 2 ou mais vezes. E este é o segundo sinal extremamente importante que vou analisar a seguir. Antes de passarmos para a próxima sessão, se alguma vez teve um ligeiro inchaço pela manhã que desapareceu após algumas horas, por favor, deixe um comentário com o número 1. Enviarei um guia para distinguir claramente o que é inchaço fisiológico, o que é inchaço renal e quando deve procurar um médico. Sinal 2. Micção noturna frequente. O seu corpo está a pedir socorro. Um facto que muitas pessoas consideram normal com a idade é a micção noturna. Algumas pessoas de 60 anos levantam-se 2 vezes por noite para urinar. As de 70 levantam-se 3 vezes e as de 80 pensam: é normal com a idade. Mas nem sempre é assim. Existem pessoas de 70, 75 e até 80 anos que dormem profundamente a noite inteira, sem precisar de se levantar para urinar. A diferença está na saúde dos seus rins. Lembro-me de uma paciente de 68 anos, de Coimbra, que me disse: eu pensava que não dormia bem por causa da idade, mas, nos últimos meses, tenho me levantado 3 vezes por noite para urinar, e acordo a cada 1 ou 2 horas, sem conseguir voltar a dormir. Inicialmente, o médico da atenção primária receitou-lhe comprimidos para dormir. No entanto, eu pedi exames de urina e creatinina adicionais. O resultado mostrou que os seus rins apenas conseguiam filtrar 40 ml minuto, o que significa que ela já estava no estágio 3 de doença renal crônica. Quando os rins enfraquecem, a sua capacidade de concentrar água e sal diminui. Durante a noite, em vez de reterem água para permitir que o corpo descanse, os rins eliminam água continuamente, fazendo com que a bexiga se encha rapidamente e cause micção noturna. Isto não é devido a uma bexiga fraca ou a problemas nervosos, mas sim a um problema na filtragem renal no momento errado. Além disso, urinar 2 ou mais vezes durante a noite, especialmente se bebeu água antes das 20 horas e ainda assim urina muito, requer vigilância. Os rins estão a tentar compensar aumentando a frequência urinária, mas ainda não conseguem eliminar todas as toxinas. Contudo, se consegue dormir profundamente a noite inteira, ou levanta-se apenas uma vez para urinar e consegue voltar a dormir imediatamente, sem se sentir cansado ou com o sono interrompido, pode ficar mais tranquilo. É um sinal de que a função de regulação de água e sal dos seus rins ainda está boa e não há necessidade de preocupação imediata. Mas não se alegre demasiado cedo. Existem pessoas que não urinam à noite, mas que apresentam um sinal mais subtil que só pode ser notado ao olhar para a sanita: urina com espuma ou de cor anormal. E este é o terceiro sinal, que o vai surpreender. Antes de avançar para a próxima secção, quem urina mais de 2 vezes à noite ou tem insônias devido à micção noturna, por favor, deixe um comentário com o número 2. Enviarei instruções sobre como reduzir a micção noturna através de um regime adequado de ingestão de água e como verificar a função renal em casa. Sinal 3. Urina com espuma ou cor anormal. O fígado silencia. Os rins falam. Há algo que muitas pessoas confundem. Sempre que a urina está amarela escura ou tem um cheiro estranho, logo pensam que o fígado está quente ou fraco. Mas, na verdade, são os rins que determinam a cor, o cheiro e a clareza da urina todos os dias. Imagine os rins como uma máquina de filtragem de água automática, a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para almoçar ou para feriados. Ele filtra todos os resíduos, ureia, creatinina e toxinas do sangue, eliminando-os através da urina. Quando esta máquina de filtragem funciona sem problemas, a urina terá uma cor amarelo claro, será transparente, com pouco cheiro e sem espuma. Mas quando a máquina de filtragem está entupida, a vazar ou a funcionar lentamente, tudo muda. Lembro-me de um motorista de táxi de 52 anos, do Porto, que veio consultar-me apenas porque a sua urina estava mais espumosa e com um cheiro muito forte. Ele não tinha dores, febre ou ardor ao urinar, mas era muito atento. A análise de urina revelou proteinúria positiva, o que significa que os rins estavam a vazar proteínas. Os exames de sangue mostraram que a função de filtração renal estava a diminuir. Graças à sua atenção à urina, a doença foi detetada precocemente. Urina com muita espuma que demora a desaparecer é geralmente um sinal de proteína a vazar através dos glomérulos,
devido a danos na camada filtrante dos rins. Além disso, urina escura, com um cheiro forte a amoníaco, ou mesmo de cor castanha, vermelha ou laranja turva, são todos sinais de que os rins não estão a processar os resíduos adequadamente. Quando os rins enfraquecem, a quantidade de ureia, creatinina e toxinas aumenta no sangue, e elas serão eliminadas na urina com uma concentração mais densa, causando as alterações anormais. É importante notar que as alterações na cor da urina devido a problemas renais geralmente não são acompanhadas de dor ou ardor, como nas infecções do trato urinário, e são facilmente ignoradas se não forem observadas cuidadosamente todos os dias. No entanto, se a sua urina ainda é amarelo claro, transparente, sem espuma e sem cheiro forte, é um bom sinal. A função de filtragem ainda está a funcionar sem problemas. No entanto, há algo ainda mais perigoso do que a urina: a fadiga crônica, mesmo com alimentação e sono adequados. E este é o quarto sinal, extremamente comum, mas facilmente atribuído erroneamente à idade. Antes de passarmos para a próxima sessão, se alguma vez notou a sua urina com espuma, cor alterada ou cheiro estranho, por favor, deixe um comentário com o número 3. Enviarei uma tabela de cores para análise de urina simples, que o ajudará a verificar em casa. Sinal 4. Fadiga prolongada. Apesar do sono adequado, os rins estão a intoxicar o seu próprio corpo. Já alguma vez sentiu cansaço ao acordar, mesmo depois de dormir 8 horas? A sua alimentação é regular, não faz esforços físicos, mas sente-se sempre letárgico, com falta de apetite, dificuldade de concentração, esquecimentos ou irritabilidade. Muitas pessoas pensam que isso se deve à baixa pressão arterial, anemia ou simplesmente à idade. Mas, na verdade, uma das causas mais subtis e perigosas vem da diminuição da função renal. Lembro-me de uma paciente de 59 anos, uma professora reformada de Braga. Ela dizia: "Não sei por que me sinto cada vez mais fraca. Não tenho febre, não tenho dores, mas acordo cansada todos os dias. Pensei que era por preguiça. Mas quando verifiquei a função renal dela, a taxa de filtração glomerular estava em apenas 38, o que significa que ela já estava no estágio 3B de doença renal crônica. Os rins são a máquina que filtra as toxinas do sangue. Todos os dias, os rins filtram cerca de 180 litros de sangue, eliminando centenas de resíduos de alimentos, medicamentos e do metabolismo celular. Quando os rins enfraquecem, substâncias como ureia, creatinina e ácido úrico acumulam-se no sangue. O corpo não sente dor, mas reage diminuindo a energia, o que causa fadiga persistente e inexplicável. Além disso, quando os rins enfraquecem, a produção da hormona eritropoetina, secretada pelos rins, diminui. Esta substância ajuda a medula óssea a produzir sangue. A sua falta leva a anemia ligeira crônica, pele pálida e tonturas ligeiras, o que o deixará ainda mais cansado. Há ainda outra razão. As toxinas não filtradas circulam por todo o corpo, afetando o sistema nervoso, digestivo e circulatório. É por isso que os pacientes com doença renal muitas vezes sentem falta de apetite, inchaço abdominal, perda de memória e dificuldade de concentração, embora pareçam completamente normais por fora. No entanto, se ainda se sente bem, sem fadiga persistente, com bom apetite, consegue fazer as tarefas domésticas sem esforço e tem a mente clara, isso é um sinal muito encorajador. Os seus rins estão a funcionar eficientemente, mesmo que possa ter uma doença renal ligeira em estágio inicial. Contudo, a fadiga não é tudo. Há outro sinal que pode medir com um aparelho sem precisar de sentir: o aumento anormal da pressão arterial, que muitas pessoas não associam aos rins. E esse é o quinto sinal ao qual deve prestar especial atenção. Antes de passarmos para a próxima sessão, se sofre de fadiga prolongada, sem causa aparente, especialmente se sente cansado, mesmo depois de dormir o suficiente, por favor, deixe um comentário com o número 4. Enviarei um questionário simples para rastrear o risco de doença renal, com base nos sintomas diários. Sinal 5. Aumento anormal da pressão arterial. O ciclo perigoso entre rins e coração. Há uma pergunta que ouço com frequência de muitas pessoas idosas. Tenho pressão alta, mas isso não tem nada a ver com os rins. Tem, doutor? A resposta é: tem muito a ver. Na verdade, pode-se dizer que os rins e a pressão arterial estão intrinsecamente ligados, como uma sombra ao corpo. Lembro-me de um paciente de 65 anos de Faro, que teve pressão alta durante muitos anos, mas sem sintomas significativos. Um dia, ele sentiu-se muito cansado. Urinava pouco
e ao fazer exames, descobriu que a sua taxa de filtração glomerular era de apenas 35 ml minuto, o que significa doença renal grave no estágio 3. Ele ficou chocado. Nunca tive doença renal. Mas, na verdade, a pressão alta crônica foi silenciosamente danificando os pequenos vasos sanguíneos nos rins, levando à perda gradual da capacidade de filtrar o sangue sem que ele percebesse a tempo. Os rins são um dos órgãos que desempenham um papel na regulação da pressão arterial, secretando uma hormona chamada renina. Esta hormona ajuda a contrair e relaxar os vasos sanguíneos e a manter o equilíbrio de sal e água no corpo. Quando os rins são danificados, esta hormona desregula-se, levando ao aumento anormal da pressão arterial, difícil de controlar, mesmo que esteja a tomar medicamentos regularmente. Assim, forma-se um ciclo vicioso perigoso. A pressão alta danifica os rins fracos aumentam a pressão arterial e a pressão arterial danifica ainda mais os rins. Se não for detetado precocemente, poderá desenvolver hipertensão resistente ao tratamento, o que significa que, mesmo com 2 ou 3 tipos de medicamentos, a pressão arterial não diminui. Outro ponto que muitas pessoas ignoram é a pressão alta logo de manhã, ao acordar. Se medir a sua pressão arterial entre as 5 e as 6 da manhã e notar um pico, isso pode ser um sinal de que os seus rins estão a desregular a pressão sanguínea. Além disso, uma grande diferença na pressão arterial entre a manhã e a noite, ou um aumento acentuado após consumir alimentos salgados, também requer atenção. No entanto, se monitoriza a sua pressão arterial regularmente, os valores são estáveis, não há aumento anormal. Não sente tonturas ou dores de cabeça persistentes, pode ficar tranquilo de que os seus rins ainda estão a desempenhar bem o seu papel na regulação do ambiente interno. Contudo, há outro sinal que não pode ser medido por um aparelho, nem visto a olho nu, mas que causa desconforto a muitas pessoas dia e noite, comichão generalizada sem causa aparente. E este é o sexto sinal. Um sintoma extremamente incômodo, mas que merece ser levado muito a sério. Antes de passarmos para a próxima parte, se sofre de pressão alta ou está a tomar medicação e a sua pressão arterial ainda é difícil de controlar, por favor, deixe um comentário com o número 5. Partilharei um mapa da relação entre a função renal, os medicamentos para a pressão arterial e a dieta de sal, para que possa fazer ajustes mais facilmente. Sinal 6. Comichão generalizada na pele. O grito silencioso das toxinas acumuladas. Já alguma vez sentiu comichão em todo o corpo, especialmente à noite, sem causa aparente? Sem picadas de mosquito, sem erupções cutâneas, sem alergias a alimentos ou cosméticos, mas uma comichão irritante que o faz coçar a noite toda, levando a insônias persistentes? Pode parecer apenas um problema de pele, mas na verdade é um sinal muito claro vindo do interior dos seus rins. Tratei uma senhora de 70 anos, de Évora, com pele normal, sem problemas dermatológicos. Contudo, nos últimos 3 meses, ela sentia uma comichão persistente nas costas, braços e pescoço que piorava à noite. Inicialmente, ela pensou que era devido à pele seca da idade, mas os exames revelaram níveis elevados de ureia e fosfato no sangue, indicando que a função renal estava a diminuir e já não conseguia filtrar as toxinas adequadamente. Quando os rins funcionam mal, os resíduos nitrogenados, como ureia, creatinina, ácido úrico e fosfato, acumulam-se no sangue. Estas substâncias não só causam fadiga, como também se infiltram gradualmente nos tecidos subcutâneos, estimulando os nervos sensoriais e causando comichão persistente, especialmente à noite, quando o corpo está menos ativo e a circulação mais lenta. A particularidade da comichão renal é que não há erupções cutâneas, urticária ou lesões de pele iniciais, mas quanto mais se coça, mais a pele escurece, fica esfolada e descamada. Muitas pessoas confundem isto com alergias, aplicam cremes na pele sem sucesso, enquanto a verdadeira causa reside profundamente no sangue. Esta comichão não só causa insônias e desconforto, mas também indica a progressão da insuficiência renal. Portanto, se sentir comichão generalizada e prolongada, especialmente se acompanhada de fadiga, inchaço ligeiro ou urina anormal, deve fazer exames de sangue e de função renal o mais rapidamente possível. No entanto, se não tem comichão, dorme bem à noite e a sua pele ainda está macia, sem descamação ou escurecimento, isso é um sinal de que os níveis de toxinas no sangue ainda estão bem controlados pelos seus rins. Mas lembre-se, os rins só ficam em silêncio até não conseguirem mais. E há um sinal que, quando aparece, o corpo já está realmente sobrecarregado. Náuseas,
perda de apetite e hálito com cheiro estranho, manifestações claras quando os níveis de ureia no sangue estão muito altos. Este é o sétimo sinal, o alarme mais tardio, mas também o mais claro. Partilharei-o agora mesmo. Antes de avançarmos para a parte final, se tem tido náuseas sem causa aparente, falta de apetite ou hálito com cheiro estranho, por favor, deixe um comentário com o número 6. Enviarei uma lista de alimentos que ajudam a reduzir o fosfato no sangue, a aliviar a comichão e a apoiar a função renal. Sinal 7. Náuseas, perda de apetite e hálito com cheiro estranho. Os rins quase não conseguem mais. Enquanto os sinais anteriores são subtis e difíceis de reconhecer, este sétimo sinal é um aviso muito claro de que os rins estão realmente exaustos. Se sente perda de apetite, náuseas persistentes e, especialmente, um hálito com cheiro estranho e metálico, não seja negligente, pois é neste momento que as toxinas inundaram o sangue e os rins já não conseguem mais lidar com elas. Lembro-me de uma paciente de 64 anos, de Setúbal, muito cuidadosa com a alimentação. Contudo, nos últimos meses, ela dizia que não sabia por que se sentia inchada depois de comer. Muitas vezes, só de olhar para a comida, sentia náuseas e, em particular, tinha sempre um cheiro estranho na boca. O meu marido até me perguntou: "Por que a tua boca cheira a urina?" Eu pedi-lhe para fazer exames de sangue e descobrimos que a ureia no sangue dela tinha disparado para 24 mmol/L, um valor muito alto que indica o estágio 4 de doença renal crônica. Quando os rins estão saudáveis, a ureia, creatinina e outras toxinas metabólicas são eliminadas a cada hora. Mas quando a insuficiência renal é grave, essas substâncias acumulam-se no sangue e infiltram-se na mucosa gástrica, causando inflamação leve e provocando perda de apetite e náuseas. A náusea leve e persistente é algo que muitas pessoas pensam que é devido a um estômago fraco, mas a causa subjacente é a acumulação de toxinas que não foram eliminadas a tempo. Além disso, uma parte da ureia também é excretada pelos pulmões. Então, quando a concentração é muito alta, o seu hálito terá um cheiro característico, como o de urina ou amoníaco. Os seus familiares notarão um cheiro estranho quando respirar perto deles, especialmente pela manhã. Em casos ainda mais graves, poderá ter úlceras na boca, boca amarga, mau hálito sem causa aparente ou vômitos após as refeições. Estes são sinais diretos de que os rins estão significativamente deteriorados e já não conseguem filtrar o sangue como antes, exigindo intervenção médica imediata. No entanto, se a sua alimentação ainda é normal, não sente náuseas, não tem perda de apetite e não tem mau hálito, pode ficar temporariamente tranquilo. Os níveis de ureia no sangue ainda estão sob controle dos seus rins e o seu corpo ainda não está a ser envenenado por si mesmo. E assim, já percorremos os 7 sinais de alerta de que os seus rins estão a piorar. Se não apresentar nenhum destes sinais, parabéns. Mesmo que tenha uma doença renal, ainda está no controle da situação. Mas o mais importante não é apenas a ausência de sintomas, mas sim saber monitorizar de perto e manter um estilo de vida adequado. A seguir, vou ajudá-lo a resumir os 7 sinais e as 3 coisas que deve fazer imediatamente para continuar a proteger a função renal e evitar o risco de diálise no futuro. Antes de passarmos para a secção final, se alguma vez teve náuseas sem causa aparente, falta de apetite ou hálito com cheiro estranho, por favor, deixe um comentário com o número 7. Enviarei uma lista de alimentos que ajudam a reduzir as toxinas de ureia no sangue e a melhorar a função de filtragem renal. Conclusão: resumo dos 7 sinais e 3 passos essenciais para manter rins saudáveis hoje. Acredito que juntos percorremos um caminho muito importante, compreendendo os 7 sinais de alerta de que os rins estão a enfraquecer dia após dia. E, o que é mais importante, sabendo reconhecer quando ainda podemos estar tranquilos. Permita-me recordar os 7 sinais para que os possa verificar novamente. Inchaço ligeiro pela manhã, especialmente nas pálpebras e no dorso dos pés. Micção noturna, 2 ou mais vezes, causando insônias e fadiga. Urina com espuma persistente, cor estranha ou cheiro forte. Fadiga prolongada, mesmo com sono e alimentação adequados. Aumento anormal da pressão arterial, especialmente pela manhã. Comichão generalizada sem causa aparente, principalmente à noite. Náuseas, perda de apetite. Hálito com cheiro estranho, como amoníaco. Se não encontrou nenhum destes sinais, parabéns!
Os seus rins ainda estão a controlar bem as toxinas no sangue e a sua função de filtragem não foi gravemente danificada. Mas isso não significa que deve ignorar a situação e ficar tranquilo para sempre. Os rins são órgãos que aguentam silenciosamente e só se manifestam quando estão sobrecarregados. Então, quais são as 3 coisas que deve fazer imediatamente para manter os seus rins saudáveis, mesmo que tenha uma doença renal leve ou não apresente sintomas? Exames e análises regulares, pelo menos a cada 6 meses. Deve medir a creatinina no sangue, a ureia no sangue e especialmente a proteinúria, proteína na urina, pois em muitos casos, os rins fracos não apresentam sinais externos. Ajustar a dieta, reduza o sal, as proteínas animais e beba água de forma adequada. Evite alimentos salgados, muitos alimentos processados e não tome analgésicos e anti-inflamatórios por conta própria por longos períodos, pois este é o grupo de medicamentos que mais prejudica os rins. Monitorizar de perto as pequenas alterações no seu corpo todos os dias. Se notar inchaço ao acordar, micção noturna frequente, urina estranha ou perda de apetite, deve fazer exames precocemente. A detecção precoce pode salvar os seus rins. Não espere até precisar de diálise para saber que está com doença renal. Caros amigos, fiz este vídeo não para que se preocupem mais, mas para que sejam mais proativos com a vossa saúde. A doença renal não é o fim. Se compreender a doença, monitorizá-la corretamente e viver de forma saudável, os seus rins ainda poderão acompanhá-lo por muitas décadas, sem necessidade de diálise, sem sofrimento. Antes de terminar, quero convidá-lo a partilhar o que aprendeu com este vídeo, deixando um comentário abaixo. Se achou o vídeo útil, por favor, clique em gostei, partilhe com familiares que tenham doença renal e subscreva o canal para que, todas as semanas, possamos trazer-lhe conhecimentos científicos, acessíveis e fáceis de aplicar sobre a saúde dos idosos. Desejo-lhe boa saúde, felicidade e uma vida plena com a sua família. E lembre-se, os rins são um amigo silencioso, mas extremamente leal. Cuide deles hoje para não pagar o preço amanhã. Até ao próximo vídeo.